No nosso caso, o nosso maior produto o nosso pessoal, os nossos colaboradores. Então, essa relação tem que ser de extremo respeito, né? Então, é dessa maneira que a gente lida, só continuando o que o Rei falou. Mas é bem isso. A gente, como prestador de serviço, a gente vê essa diferença, né, Reinaldo? Porque o tratar não é só o tratar o cliente, mas... Porque o cliente percebe também como a empresa roda, né? Total. Não tem como você falar... O nosso colaborador é nosso reflexo, né? Mas é o DNA. Se você consegue transferir o DNA da empresa para os colaboradores... Olá, sou Paula Colese, advogada e sócia da Boutique Trabalhista Ovidio Colese Advogados Associados. Hoje estamos em mais um episódio do nosso videocast Trabalho em Foco, com presenças muito especiais. É o nosso 6º e não sei se último episódio, estamos ainda analisando a continuidade da série, mas eu quis trazer aqui o idealizador do podcast, meu sócio, Reinaldo Colese, meu primo, meu braço direito e esquerdo, padrinho da minha filha. Ele que teve a ideia do podcast, me incentivou e me mandou aqui para falar com vocês, porque ele gosta de ficar behind the scenes. Reinaldo, vamos ver o quanto ele vai falar hoje, eu vou ficar cutucando ele aqui. E junto, para falar aqui nesse último episódio, a gente vai tratar um pouquinho como adaptar empresas já consolidadas com os novos desafios do mercado de trabalho. Então, para isso, trouxe 2 super empresários da área do turismo, Cláudia e Luiz Abraão, atualmente sócios da Top Service. Cláudia é advogada, atua na Top Service há mais de 10 anos e hoje é responsável pela área de inovação. O Luiz é empresário há 35 anos na área do turismo, 21 como diretor da Top Service, é empresa líder do mercado de viagens de incentivo no Brasil, presente em mais de 7 Copas do Mundo. E pai, obviamente, de 2 meninas, e a Cláudia, pai de 3, uma menina e 2 meninos, né, Cláudia? Uma menina e 2 meninos. Isso. Cláudia e Luiz, muito obrigada pela presença de vocês. E a gente que agradece o convite, é um prazer estar aqui com pessoas tão queridas, né, e amigas. Enfim, vamos ver esse bate-papo aí, o que vai rolar. É verdade, obrigado Paulinha, obrigado Reinaldo pelo convite, vamos ver o que... Vai, Reinaldo, primeiro... A gente que agradece, primeiro porque a gente tem uma história de vida juntos, né? Desde muito tempo. Desde 82. Nossa. Pode falar, não? Pode. E é um prazer vê-los prosperando. Sim, e acompanhar, né? Mesmo com todas as adversidades que vocês já passaram. Muitas. Né? E ainda passam, né? E sempre atentos, né? A um trabalho de muita responsabilidade. E o que eu tenho, assim, de admiração profunda de vocês é como vocês lidam bem com as pessoas, porque eu acho que o direito do trabalho tem muito disso. Sem dúvida. É uma relação muito pessoal. E vocês têm uma habilidade de lidar. Ir, né? E eu acho que isso não vem de vocês, vem do pai de vocês, que eu tenho o prazer de conhecer e admirar muito. Então, isso faz toda a diferença. Eu sei que quem trabalha com vocês não quer sair jamais. É uma coisa assim... É bonita de ver. É mesmo. Obrigada. É mesmo. A primeira pergunta, a gente sempre começa falando o que vocês fazem, o que a Top Service faz? Eu posso começar respondendo, né? Pode começar. A Top Service, ela é uma empresa especializada em viagens de incentivo e eventos. O que é uma viagem de incentivo? Diferente de uma viagem de lazer, a viagem de incentivo, ela é focada em empresas que querem premiar seus colaboradores por performance ou convidados, clientes, né? Então a gente trabalha muito com empresas do mercado e eventos também, que pode ser um lançamento de algo ou uma reunião, enfim. Então a gente trabalha eu costumo falar que a gente não trabalha com viagens, né? A gente trabalha com experiências que tocam a vida das pessoas, né? Que transformam a vida das pessoas. Então eu acho que é um dos melhores, eu sou apaixonada pelo que a gente faz.
né? Acho que viagens de incentivo me encanta, tá no meu sangue, no meu DNA. E a gente tem 21 anos de idade, né? A Top começou em 2003 e a gente assumiu há mais ou menos 10 anos a direção geral da empresa. Hoje a gente está com, acho que 90 colaboradores. 93 colaboradores. E, enfim, e tem bastante coisa aí para acontecer boa. E assim, só falando, né? Vocês estão falando de pessoas, né? Nós somos prestadores de serviço. Então, o nosso maior ativo são os nossos colaboradores, são as pessoas que trabalham com a gente. A gente só é o que a gente é porque a gente é um todo, né? Então, esse é um assunto muito importante pra gente. E isso é uma coisa interessante, né? Eu quero dar alguns exemplos. O que a gente faz é o que o dinheiro não compra, a viagem que o dinheiro não compra. Pronto. E a outra coisa que a Clara falou que é tão importante é o seguinte: eu não trabalho com indústria, né? Eu não monto uma coisa. A Torre Eiffel é a mesma Torre Eiffel para você, pra Cláudia e pra mim. A gente tem que transformar isso. Então, o que difere a gente de outros concorrentes ou de outras coisas é o nosso pessoal. Então, veja, quando você tem um produto, você tem que fazer o melhor produto para poder vender ou para poder ter uma demanda nele, né? No nosso caso, o nosso maior produto são o nosso pessoal, os nossos colaboradores. Então, essa relação tem que ser de extremo respeito, né? Então, é dessa maneira que a gente lida, só continuando o que o Rei falou. Mas é bem isso. A gente, como prestador de serviço, a gente vê essa diferença, né, Reinaldo? Porque não é só o tratar o cliente, mas... Porque o cliente percebe também como a empresa roda, né? Total. Não tem como você falar... O nosso colaborador é nosso reflexo, né? Mas é o DNA. Se você consegue transferir o DNA da empresa para os colaboradores, e aí vocês são empresa familiar, nós somos empresa familiar também, sim, né? Tem o lado negativo da empresa familiar, que às vezes, né, as coisas se confundem, mas tem o positivo, porque se trata como uma grande família mesmo, né? Não e aí, Paulinho, eu vou até falar uma coisa em relação à empresa familiar, e disso eu e a Cláudia podemos dizer que a gente entende bastante. Muito mesmo, porque a nossa vida inteira foi isso. Acho que só uma vez eu não trabalhei numa empresa qual da minha família e eu até esqueci de pegar o FGTS alemão. Eu fui pegar depois, sabe? Foi uma coisa muito louca. Mas a verdade é o seguinte, o que acontece, né? Quando a empresa familiar, ela tem um problema porque muitas vezes o irmão ou o primo quer tentar ser melhor do que a outra pessoa, pelo que ele não tem capacidade de fazer ou não é tão bom. E isso eu e a Cláudia aprendemos muito, né? Então todo mundo fala, poxa, é impressionante o relacionamento que você tem com a tua irmã, porque eu tenho que respeitar o conhecimento dela. Então eu brinco com todo mundo, a Top é o que é, eu falo, por causa da Cláudia. Daí a Cláudia tá num bar assim com as amigas dela, não, a Top é o que é, pode o Luizinho. Daí uma ficou olhando e falou, pode quem? Eu acho que é pode uma união dos dois. A Cláudia, o que eu bagunço na Top, a Cláudia organiza. Essa que é a real. Então, e esse respeito de você sempre estar melhorando o que você já faz bem. Quer dizer, eu não vou bombardeando pelaquilo que eu faço mal. Então, eu vou melhorar naquilo que eu faço bem. E é isso que acontece com a Cláudia, isso que acontece comigo. Então, acho que essa relação me ajuda. É um complemento, né? A gente se completa. E eu acho que em questão de empresa familiar, que tem os seus desafios, obviamente, eu acho que tem um negócio que hoje em dia é muito importante, né? As organizações terem, né? Um propósito e trabalhar muito os valores que a gente quer. E quando é uma empresa familiar, a gente não tem muita discussão sobre o que é um valor importante pra gente, né? A gente foi criado em cima dos mesmos valores. Então, quando a gente vai discutir os valores da empresa, que a gente até deixa estampado assim na parede, né? Porque pra mim é como se fosse um direcionamento pros outros. Pros outros. Porque pra vocês é natural, né? Pra gente é natural. Então, assim, eu acho que os valores, quando vem de família, eles são muito naturais, eles não são criados, inventados. Ele é aquilo que de fato a gente acredita. E eu acho que isso faz a diferença também no tratamento de pessoas, em como lidar com determinadas, porque a gente lida com o imponderável o tempo inteiro, né?
E aí, a hora que acontece alguma coisa, você lembra de algum valor e fala, cara, eu vou seguir esse caminho. Então, eu acho que é meio natural, né? Não é nada criado, inventado. A gente aprendeu uma coisa, minha irmã. A gente não faz nada pra grego ver. Nada. A gente faz muito de dentro, né? Então, isso facilita. Com certeza. Isso facilita. Isso autêntico, né? E reflete nos colaboradores, que aí vamos entrar no assunto que, né? Mas antes da gente entrar nessa pauta dos colaboradores, né? Eu queria escutar um pouquinho da história de vocês sem ser top agora, sendo Cláudia e Luiz, tá? Vocês têm uma história muito bonita, vem de família aí, então vou começar com a Cláudia, depois o Luiz seguir essa ordem e me complementa aí o que você quiser. Vai. Eu acho que, assim, quando a gente fala de história, eu até sempre dou a palavra pro meu irmão, porque o meu irmão é um entusiasta, assim, por natureza, né? Ele é um cara que ele é contador de história e eu acho isso muito legal. Mas a nossa história é de muito tempo, né? Só para dar uma contextualizada, a minha família é uma família de empreendedores, né? Principalmente por parte da família do meu pai. Então, o meu 1972, Cláudia? Não, até antes disso. O meu avô tinha uma fábrica de móveis de aço, né? Então, num período conturbado do Brasil e tudo mais, e ele foi um cara que deixou a fábrica para os filhos, com meu pai e com o meu tio, né? Com um dos meus tios, porque o meu outro tio que hoje está com a gente, inclusive, é bem mais novo, é tio Temporão, né? E o meu pai é que depois saiu dessa atividade, né, da fábrica e foi se aventurar aí no mundo do turismo. Então a nossa história, ela começa assim, de empreendedorismo, desde da época do meu avô. Não sei muito a história do meu bisavô, mas aí essa parte do turismo o Luizinho leva aí melhor do que eu. Lá para 75, 76, não me recordo, meu pai entrou na Stella Baus, a antiga Stella Baus, que até hoje existe, faz parte do grupo que a gente também faz parte, né, que é o Grupo Águia, e veio, né, de lá até 1998, 99. Daí meu pai saiu da Stella Baus. Nesse inteirinho, meu tio já estava criando o grupo, tinha um outro nome. E aí, quando foi 2003, surgiu a Top Service. Né? A Stella Baus já fazia incentivo, e aí vem o lance de 72. A Stella Baus com Luiz Barros, em 1972, Luiz Barros, filho da dona Stella Barros. Um mestre, um gênio, um mago para nós, né? É um ícone do turismo até hoje. É um ícone do turismo até hoje. Ele fez a primeira viagem de incentivo para uma montadora, né? E esse foi o primeiro contrato de incentivo do Brasil. Temos até hoje esse contrato lá no nosso portfólio. E com muito orgulho, diga-se passagem. Aí essa galera, todo esse background que a gente teve de incentivo na Stella Barros, quando foi 2003, nós levamos tudo isso para a Top Service. Inclusive os colaboradores. Olha que coisa, né? Só, né, mudamos o CNPJ, tudo. E aí começou a Top Service em 2003. E então, desde 2003 até 2024, que é o último ano, né, fechado, tirando, obviamente, os 2 anos de pandemia, é uma empresa superavitária, uma empresa que nos orgulha muito pelos colaboradores que nós temos. Perrengue. Já, e vou te falar, perrengue foi vários, né? Vamos começar lá de Itaí 78 com depósito compulsório, na parte do turismo. Depois, depósito compulsório, nós podemos falar do plano cruzado, congelamento de preço, onde foi quando todas as companhias aéreas quebraram, inclusive a Varig Vinha, que era a nossa antiga Varig, que era um orgulho do Brasil, era a maior empresa fora as americanas do mundo, né? Tirando as americanas da América do Sul, nem se fala. Era sinônimo de Brasil, uma loja da Varig em qualquer parte do mundo. Ela quebrou por causa do congelamento de preço estamos falando aí da época do Sarney. Aí passou um tempo, veio o Collor com aquele curralito que teve, né, que tirou dinheiro de todo mundo e de repente, como vamos viajar, e mesmo assim passamos por isso. Aí 2 grandes marcas de valorização do real, né, na época de Fernando Henrique Cardoso.
Aí veio 2000, veio 2000 e aí a coisa ficou mais calma. Surgiu 2003, estava tudo legal. Daí veio uma maluquice. A nossa economia, hoje a gente fala de um jeito, amanhã falamos de outro. E como a Cláudia já falou, nós lidamos com empresas que sentem qualquer efeito econômico. Então, você pode estar numa crescente violenta de vendas, uma crescente violenta de negócio, e que nem ela falou, relacionamento, clientes, viagem incentiva é isso. De repente, para tudo. E a mais traumática de todas, que todo mundo passou, foi o coronavírus, foi a pandemia. 2 anos, 18 meses, que, assim, eu e a Cláudia, foi uma época na nossa vida, foi muito interessante. Aconteceu no dia 16 de março de 2020, nós simplesmente mandamos todo mundo para casa. No dia 25, eu olhava para a cara da Cláudia, a Cláudia olhava para minha cara. A gente não sabia o que fazer. Eu sou um cara otimista, sempre fui. Isso é, inclusive, um dos valores da nossa empresa. Eu sempre fui otimista. E tem mais ou menos ideia, toda a pandemia, eu fui para a empresa sozinho. Sozinho. Ele ficava sozinho no escritório. Como se fosse uma filha minha, a minha empresa. Eu não poderia deixar a minha empresa sozinha. Então, mas não tem vacina, Luizinho. Não tem nada. E foi uma época interessante. Só uma curiosidade, a Cláudia sabia. A gente, antes de ter a vacina, a gente faz as Copas do Mundo. Né? A gente é oficial de Copa do Mundo de contratos extremamente de risco, com valores extremamente altos. E a gente tinha que assinar e aceitar a Copa do Mundo no Catar, que era a Copa do Mundo de 2022, em novembro de 2020. Se você lembra, em novembro de 2020, ninguém tinha vacina. Então a gente estava assinando um negócio que era mais ou menos o seguinte: vocês fecharam a empresa. Então, que venha a vacina. E é claro que daí tem hora que o homem lá em cima daí fala, pô, meu, você é gente boa, vai. Aí as pessoas e nós fizemos o melhor ano da nossa história, que foi 2022. Verdade. Então você vê que resiliência, otimismo, força de vontade. Equilíbrio mental, né? Porque hoje em dia é importantíssimo. E tudo isso passa ao colaborador. Então, até hoje, os colaboradores que estavam com a gente naquela época, que a gente estava com 115, baixamos para 30, pagando tudo, como nossa legislação nos obriga, né? Bonitinho. Eles falam, caramba, não, vocês... Então, isso tudo, por isso que eu falo... Eles sentiam o otimismo que a gente tinha. E o acolhimento, né? E o acolhimento que foi muito importante, total. né? A parte do acolhimento lá no escritório é 100% mais o Reinaldo, né? Ele é muito melhor que eu. A avaliação de desempenho de gestão, ele gabarita, né? Eu fico lá em último. Não, eu sou a chata, ele é o legal. Mas tem que ter. Mas uma coisa que me impressionou muito, né, Reinaldo? Lembra quando na época da pandemia, quando eu sentei pra conversar com vocês, eu lembro que foi a empresa, todo mundo desesperado. E, Cláudio, você falou uma palavra de saúde mental, né? Quando eu sentei para conversar com vocês na sala para falar, e você começou, e aí, o que a gente vai começar a fazer? Vocês estavam em outro patamar, porque eu acho que vocês já tinham passado por tanta coisa, que vocês falaram, é mais uma, óbvio, vocês podiam estar desesperados, mas para mim, isso me gravou tanto. Eu não tô falando isso porque precisava. Mas era outra experiência, porque a gente atendeu clientes assim, na época da pandemia. Desesperados, assim, quase que... Não, eu acho puxando o cabelo. E com um psicólogo. Você sabia que até hoje no mercado de turismo existem empresas sofrendo em função da pandemia? Claro. Nesse ponto a gente deu as mãos, né? Porque a gente fez tudo muito junto, né? E vocês... acho que, assim, é uma coisa que eu tenho que falar. Que também não tô falando porque tô aqui, não. Mas o apoio que vocês deram pra gente foi fundamental. Então, assim, eu tenho uma frase que eu levo comigo, que é do meu pai, né? Eu sou uma pessoa, diferente do meu irmão, eu também sou uma pessoa um pouco mais pesada, mais, né? Mais, como eles dizem, né? CDF, mais tensa, mais preocupada. Então, você imagina, né? Passar pela pandemia do jeito que a gente passou. E qualquer coisa na economia, vem governo, sai governo, eu fico desesperada, eu já falo, nossa, o que a gente vai fazer? Como é que vai ser daqui pra frente e tal? E meu pai sempre fala pra mim o seguinte, né? Meu pai tá com 83 anos, né?
ele sempre fala, filha, para, as coisas vão fluir, vai dar tudo certo, tudo passa, né? Que eu acho que é a sabedoria dos mais velhos que já passaram por mais coisas que a gente passou, né? Então eu acho que isso faz com que a gente tenha uma segurança, e o amparo que vocês deram pra gente foi muito importante. Porque eu acho que o amparo legal, apesar de eu ser advogada, não pratico advocacia, mas assim, pra mim é uma linguagem, né, familiar e tal. Mas o amparo de vocês, de estarem do nosso lado, de falarem, poxa, né, que foi os socorros, todos os socorros que eu pedi. Paula, o que eu vou fazer e tal? Porque sair de 115 colaboradores para 30 e pouco. Em 5 meses, né? Assim, foi muito pesado. Não, e sem perspectiva, né? Porque você não... Perspectiva. sabe E fiz questão de desligar todos eles pessoalmente. Isso me teve um custo de saúde, mas eu e a Cláudia nós fizemos, né? Então, quer dizer, a gente não pedia para um diretor, não. Nós ligávamos e você via que eles saíam, mas com aquela cara, se tudo der certo, olha só, louco, que louco. Porque hoje falando é meio, né? Mas naquela época, tava morrendo gente e nós não sabíamos se nós íamos morrer. Se nossos pais iam morrer. Se nossos avós, a gente não sabia. Porque ninguém sabia nada. O que se falava, ninguém sabia nada. Então, quer dizer, se Deus quiser, a gente volta a trabalhar aqui. O se Deus quiser, não é porque botou outro emprego, não sei se eu vou estar vivo. Então o negócio era uma coisa tão forte, mas a gente teve que ficar segurando isso, e aí vem o escritório, aí vem você, vem o Reinaldo, vem o conselho, nós dois, junto com a minha família, obviamente, nos segurando. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, eu nunca perdi esperança. Nunca perdi esperança. Nunca perdi esperança. É uma coisa que, olha, não vai perder. Então, eu acho que tudo isso é aquilo que vai acabar na nossa conversa, né? É o que reflete ao colaborador, é o que reflete ao cara que trabalha do seu lado, é o que reflete nas pessoas que você... E aí eu vou falar uma palavra que para mim é fundamental numa relação entre... E aí já entrando um pouco no assunto de patrão e colaborador. Que para mim, essa palavra, para mim, é essencial. É a confiança. Você derruba um montão de problema de qualquer fase da vida ou qualquer momento que nós vamos discutir aqui, quando você entrega a tua confiança à pessoa que trabalha com você. Eu confio em você, Paulo. Eu confio em você, Reinaldo. Então, vocês são nossos fornecedores na área de pessoal, na área de advocacia. E eu falo assim, o que o Reinaldo falou, é azul. Eu não quero... É azul, eu tenho que confiar no que vocês estão falando para mim. É o que eu confio que a Cláudia fala para mim. E essa relação de confiança faz com que tudo isso que nós estamos falando começa a brotar uma coisa que, poxa, ele confia em mim, então eu tenho que retribuir a confiança a ele. Aí quando isso é quebrado, talvez esse colaborador não está encaixado no teu esquema. Ele não está errado e nem nós estamos errados. Não está encaixado. Você não pode pegar um cara que não está encaixado e tentar encaixar o redondinho no quadradinho, naqueles brinquedinhos, sabe? Não vai encaixar. É isso. A gente, bom, aqui é papo de bar quase, né? Porque daria super pra a gente, vou tentar funilar um pouquinho mais aí, fazer perguntas mais ligadas à nossa área do direito do trabalho. Como empresários de longa data, tá? Como vocês avaliam a legislação do trabalho no decorrer do tempo? Se as alterações da reforma trabalhista foram positivas e o quanto as medidas em tempos de pandemia ajudaram ou não a empresa. Então, a avaliação de vocês como empresários sobre a legislação do trabalho. Tá, eu acho que eu posso responder. Aí é você. Eu acho que as reformas de 2017, né, elas foram muito importantes, principalmente em questão de flexibilização, enfim. Elas trouxeram já uma nova forma da gente, da relação empresa-empregada, né? Então, eu acho que foram importantíssimas. Acho não, né? Em questão da pandemia, eu acho que a gente ainda tem muito caminho aí para percorrer. Acho que existe, sim, um cuidado muito grande, né? Às vezes, eu acho que qualquer extremismo é horroroso, né?
Então, quando você fala assim, poxa, vamos ter um completamente livre de legislação trabalhista, cada um faz o que quer e tal, eu acho que é perigoso, porque assim, embora a gente fale de bom senso, né, de repente o que eu acredito que seja bom senso não seja para você, né? Então, tem que existir uma forma de controle, né, daquilo que é respeitoso, daquilo que pode se construir dentro de uma relação, com respeito e tudo mais. Mas o Brasil ainda é um país que é altamente protetivo e que às vezes, até por essa questão, dificulta um pouco a gente a fornecer mais cadeiras, né, mais emprego e tudo mais. Então, assim, acho que 2017 foi um passo importante, né? Foi quando a gente começou a colocar na mesa vários assuntos, né, várias discussões de como a gente podia melhorar um pouco isso. E na pandemia eu não tenho nem o que falar, porque assim, se não fosse as medidas, e você sabe disso, porque a gente sentou em diversos momentos da gente conseguir diminuir o salário, a gente conseguiu segurar algumas pessoas dentro da Top Service, e com a ajuda do governo ainda pagando um complemento e tudo mais, e outras coisas em termos fiscais também, né? Medidas fiscais que ajudaram muito a gente, que tem ajudado, porque assim, é o que o meu irmão falou, existem empresas no nosso setor que ainda estão sofrendo. Muita gente pegou dinheiro com o BNDES. Então você imagina o seguinte, essa economia desses impostos eles estavam utilizando para pagar. Agora, quando o cara fala, vamos voltar com isso, imagina o que acontece. Além do parcela, ainda imposto, porque eles estão renegociando, alguns estão renegociando. Então assim, acho que foi um conjunto de ações, né, do governo que fizeram com que a gente realmente tivesse também todo um apoio no momento em que nem o governo sabia também direito o que estava acontecendo, e porque historicamente, né, fora a peste negra na Europa e tal, foi novo para todo mundo, né? Eu lembro que quando começou a gente falou, poxa, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses vai voltar tudo ao normal. Imagina, né? Ficou 18 meses. Então assim, acho que a gente tem muita coisa para discutir ainda em termos de direito do trabalho. O Brasil precisa, mas assim, é tudo um processo, né? E o processo tem o seu tempo de maturação e tudo mais. Até porque, né, eu gosto dessa frase, o Reinaldo usa ela também. Tem um brocado jurídico que fala, se a realidade ignora o direito ignora a realidade. Então eu acho que foi uma modernização, imagina, fracionar férias em 3 períodos. Exatamente. Algo que já existia, porque vem primeiro o fato para depois a lei regular. O que acontece é que muitas vezes demora muito para a lei regular um fato que já existe. Não, e que já existe. Já está assim, acontecendo. Você imagina, num determinado momento, o colaborador vir, poxa, eu queria dividir minhas férias em 3, e você falar, não posso, né? Então assim, era algo que até para o empregado não era legal. Então assim, é o que você falou, não adianta a gente ficar descolado da realidade. O direito, ele tem que olhar a realidade e falar, cara, mudou, a cultura mudou, as pessoas mudaram, a vida mudou, né? Aonde a gente tá? A nossa lei trabalhista de 43. Mudou um pouco, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Pode. Eu falo que uma das maiores dificuldades hoje em dia de se fazer é enquadramento sindical. Porque como é que você pega empresas de 2020 e todas essas novas empresas, e você enquadra num quadro de 1943, onde era uma indústria fabril praticamente. Exatamente, né? Mudou. Como que você faz o enquadramento sindical? Hoje, a gente teve que fazer um enquadramento sindical, por exemplo, de uma empresa que emitia crédito de carbono. Falei, meu Jesus, como é que eu começo a fazer daqui? Então, é muito difícil também pra gente, né, essa distanciamento da realidade que todo mundo sofre. Naquela época, você imagina, 43, né? Não tava nem... O que acontece? Meu pai nasceu em 41, era indústria. Era indústria e praticamente a indústria no chicote, né? Exato. Praticamente no tapa no cio. Essa super proteção. Exato. Então, naquela época, era uma situação que, se não fizesse aquilo, poderia estourar uma coisa muito pior. Quer dizer, agora hoje, você pega uma startup, como, né, o cenário carbono, como vai? Meu Jesus. É difícil.
É difícil. Mas a gente brinca nas reuniões, vocês começaram a falar, né? Porque a Cláudia, eu e o Renato, a gente pensa muito diferente. Mas nas reuniões a gente já logo fala, a gente vai discutir aqui, mas fica tranquilo. E é muito legal, porque a gente aprende a trabalhar com o diferente da gente, né? Isso diversidade, né? É o que eu sempre falo, né? As pessoas falam, diversidade. Eu falo, gente, diversidade é o ser humano é diverso por natureza. E o Reinaldo, enfim, trabalhar com ele é um prazer, né? Porque ele é muito maravilhoso. Mas e aí eu falo, ele fala, aí ele fala Reinaldo uma coisa. É paciente, ele não é maravilhoso. Ele fala assim, tá bom, a gente vai voltar a falar disso amanhã, porque agora a gente não vai conseguir mais resolver. Eu falei, é verdade. Aí vai cada um para um canto. Mas isso é uma técnica que o Ovidio ensinou, né, pra gente. Que assim, põe o problema dentro da cabeça e deixa a cabeça trabalhar no subconsciente. Daqui a pouco pode vir uma solução legal, né? Então, às vezes, a gente chega nos impasses, tá bom, beleza. Já vi que eu não vou te convencer, nem você vai me convencer. Então, tá bom. A gente volta a falar depois, né? Mas isso acontece de vez em quando comigo, com a minha irmã. A gente tem isso também. De uma maneira mais tranquila, porque ela não fica do meu lado o tempo todo, mas assim, existem momentos, decisões, situações de uma empresa, quando começa a ficar muito grande, eu quero fazer isso. Se a gente começar a discutir pelo que eu quero fazer e ela ferrou, então aquela história, né? Não, vamos deixar porque isso vai acabar sendo bom. Sentando, né? Porque aquela história, né? O objetivo de vocês com o objetivo nosso é o mesmo. É o mesmo, pelo amor de Deus. A pergunta é como nós vamos chegar nesse objetivo. A Cláudia vai ter um jeito, eu vou ter outro, meu outro sócio vai ter outro, meu tio vai ter outro, o rei vai dar outra ideia, mas veja, o objetivo é o mesmo. O problema é que muitas discussões entre sociedade e entre o colaborador com nós começa a mudar o quê? Que esse é o perigo, o objetivo. É verdade. O problema não é como você vai chegar, essas são as discussões, mas o objetivo tem que estar lá. Agora, mudar o objetivo, aí, amigo. E aí também tem a questão da vaidade, né, Luiz? Porque muda o objetivo. Precisa ser a minha solução. Não é. O direito, ele é muito discutido, né? A gente vai chegando às conclusões, ouvindo aquilo que a outra parte. O argumento contrário é importante. Só assim, né? E assim, a questão da legislação, o que aconteceu, acho que com todo mundo, foi que foi todo mundo colocado num ponto de extrema necessidade. Aí a legislação teve que vir emergencialmente, né? Exato. Então, isso fez a coisa evoluir. Talvez se não tivesse acontecido isso, a gente tivesse com aquela legislação engessada ainda. Não tivéssemos discutindo pontos que... A guerra é uma porcaria, eu não gosto de guerra, mas pode ter certeza que a guerra faz muita gente mudar, muitos países crescerem em função disso. É uma nhaca, não é legal guerra. Mas, gente, o país tem que mudar depois de uma guerra. Sim. Tecnologias surgem, né? Soluções surgem, e aquilo que não estava funcionando muito bem acaba... A pandemia foi uma guerra, né? Foi uma guerra. Ideológica. Nos outros episódios nós falamos de empreendedorismo feminino, desafios e éticas na produção de eventos, construindo diálogos, a importância da conversa na mitigação dos riscos trabalhistas, compliance em ambiente de trabalho e diversidade e inclusão. A gente falou, vocês trataram ou tratam de algum desses temas na empresa atualmente e qual vocês acham mais importante? A gente trata, você sabe disso, porque você também foi um apoio muito grande pra gente, né? A gente instituiu primeiro o código de ética, enfim, foi uma discussão muito grande também aqui, né? Porque apesar da gente ter o mesmo objetivo, o meu irmão é um cara, né, mais pragmático, eu diria assim, na forma de determinadas situações, e então assim a gente instituiu o compliance, né, que foi uma coisa que ele falou, poxa, será, né, porque será que não vai virar um depósito, um muro das lamentações e qualquer coisa que acontecer, porque hoje o mundo tá muito complicado, né. Então hoje qualquer coisa, né, a gente teve casos de pessoas, sabe, pô, como você tá bonita hoje, e a pessoa entender que isso é um assédio sexual. Então, a partir do momento que você abre, né, que você institui o compliance, você também tem que educar, né, então é muito importante, não adianta a empresa falar, vamos fazer um negócio primeiro, né, regras de convivência, né, de respeito, que pra mim é fundamental,
e ao mesmo tempo não dá conteúdo, né? Não mostrar para as pessoas qual é a diferença, o que é um assédio moral, o que é um assédio. De tudo que você falou para mim, né? Tava até conversando isso com meu irmão outro dia. Eu acho que o ambiente de trabalho para mim é o mais importante, porque o ambiente de trabalho, ele engloba tudo aquilo que você quer fazer. Então, assim, começa pelo nosso propósito, né? De espalhar a felicidade pelo mundo, né? De derrubar fronteiras. Então, quando você leva isso pro lado pessoal, você tá falando de diversidade, as pessoas são diferentes. Eu e meu irmão somos super diferentes. Isso não significa que a gente não conviva super bem e que eu não ache nele o meu ponto de equilíbrio, inclusive. Eu sou uma pessoa super briguenta, explosiva. Eu falo, depois eu falo, putz, cara, por que eu falei isso e tal? Ele é um cara super ponderado, super paciente. Não, A dupla aí? Então não. Por que nós estamos aqui? Por que a gente tá aqui? Por que a gente se dá? Porque eu sou igual. Exato. Então, assim, nós somos prova viva, né, de que a diversidade não é que ela acontece e tal, ela é fundamental para o ser humano. A gente aprende com o outro. Diga-se de passagem, isso é progresso, né? Isso é você sempre estar aprendendo com a pessoa que é diferente. Uma discussão, quando a gente vai discutir, eu e a Cláudia, e de alguma situação que ela quer o A e eu quero o B, é uma discussão que é boa. Muito. Porque você aprende. Você vai discutir com um cara, A meu, mesma quero A, eu coisa. também quero A. É um saco. Nossa, a gente fica no mesmo Que lugar. você ganha com Mas isso? Você não aprende. não aprende pelo amor de porcaria Deus. nenhuma. Ainda bem que não tá gravando, né? Porque quando, assim, né? Porque quando você quer comprar isso, quando a pessoa fala, nossa, como você é bonito, o cara denunciou porque não era o Brad Pitt. Se o Brad Pitt chegar na mina, nossa, como você é bonita, daí não é comprar. Ninguém vai reclamar. Mais ou menos. Então, assim, quando eu brinco com esse negócio de compliance, tudo lá na empresa, e aí vem o que a Claudinha falou, e aí de levar a felicidade aos outros, acontece uma coisa que eu implementei de uma maneira muito natural na empresa, o bom dia. Então eu e a Cláudia, todos os dias, não um dia sim, um dia não importa o que esteja acontecendo, a gente chega na empresa, a gente dá a volta inteira falando, bom dia, você tá bem? Tua família tá bem? Tá bem? E de repente, quando a gente vê alguém numa situação um pouco que a gente sabe que tá a situação complicada, eu chamo, converso. Então a pessoa fala, poxa, eu faço parte. Eu faço parte. Então um bom dia, olha só, um bom dia, abrir a porta quando a pessoa vai entrar, são coisas tão pequenas que isso arrebenta qualquer diferença. Isso é verdade. Qualquer E a diferença. gente tem, você acaba toda essa agenda, né, são pessoas de uma maneira ou de uma sexualidade que você tem que acolher e tal, mas isso se resume meio que no respeito do ser humano. Exatamente, eu falo. Respeita, interessa. Não interessa. Samambaia, você é uma... Assim, gente, imagina, a gente vive no turismo, né? Então, assim, imagina que eu mexo com diversas culturas, né? A gente, Oriente Médio, Europa, América, enfim, são diferentes formas de enxergar a vida, diferentes religiões e tudo mais. A gente acaba fazendo amizade com pessoas do mundo inteiro, né? Então, a gente convive com a diversidade no nosso trabalho. Direto. Dentro da empresa, a gente nem pensa, não faz parte do meu raciocínio, inclusive, falar, poxa, não, enfim, se essa pessoa, que cor que tem essa pessoa, qual é o... Se torce pro time, eu vou tratar diferente. Que religião que... Isso aí é uma outra discussão pra gente entrar. Desculpa tocar nesse tempo. Que religião que tem. Futebol não pode falar. Assim, se a pessoa tá contribuindo, se a pessoa tá feliz, né? Porque isso é uma outra coisa também. Porque assim, não adianta a pessoa tá lá, tal... Recebendo salário. E tá emburrada e não tá feliz. E isso acontece pelo fato... Até o que meu irmão tocou. Às vezes o que a gente acredita, o nosso propósito, os nossos valores, a forma que a empresa, que é um organismo vivo, né, se comporta, não combina com aquilo que a pessoa quer. E tudo bem, segue a vida, vai ser feliz. O que a gente não pode é aceitar uma pessoa que tá lá de uma forma infeliz e tudo mais. Então eu acho que essa diversidade, e eu acho que
a gente tem isso lá muito. Muito. É muito natural. A gente Muito. não fica pensando, a gente não tem problema com isso. Temos que inclusive. ter uma política X ou Y nós temos pra tudo. acolher. Não, a gente acolhe todo mundo, né? Vocês foram um movimento inverso. Vocês já tinham muita coisa dentro de casa e vocês só colocaram no papel. Exatamente. A gente primeiro coloca no papel para depois colocar dentro de casa. Uma vez eu fui numa palestra, né, e os caras falam assim, não, porque ainda as empresas são muito machistas, masculinas, daí coloca lá 70% de homens, 75% de homens. Eu ficava olhando, eu falei, acho que eu tô Na empresa errada. tô numa palestra meio que não é minha. Essa seria essa, né? Pô, minha empresa só tem mulher. E essa mulher é por isso que eu sou assim. É por isso que eu sou assim. Por isso que nós somos assim. Porque só tem mulher. Que a gente simplesmente, nossa orelha, aqueles orelhão da Telesp, lembra? Não, a gente tem muito líder, né? Você tava falando de movimento, né? De empoderamento feminino e tal. Que pra mim também, assim, é um negócio tão natural. Eu não vejo mulher e homem, eu vejo um profissional lá Exato. com vontade de crescer, agregando valor, feliz, falando, vamos que a gente vai conseguir. Então, assim, deu que, né, a Top Sets tem acho que 90% da parte dos líderes e tudo mais, tudo Mulher. Tudo mulher. Na cadeira que a gente senta não tem De jeito. igualdade salarial, vocês estariam maravilhosas, Exato. né? Que vocês é capaz de ter problema com homem, inclusive. E aí, tem outros problemas que aparecem, mas assim, falo que na cadeira que a gente senta não tem gênero, tem capacidade, né? Tem competência. Então, é diferente. Não me interessa quem vai ser. Você vai conseguir me entregar tudo que a gente precisa? Vou então, meu amigo, senta e faça o melhor que você pode. Eu vou caminhar para a última pergunta, porque todo mundo, o Reinaldo falou, 40 minutos é muito, lá. Já... É tão gostoso, né? É gostoso. A última pergunta vocês têm uma experiência internacional grande, né? O que vocês acham que diferencia o trabalhador brasileiro dos demais? E aí, Cláudia, não precisa estudar a legislação. Não, mas daí eu tenho que responder, porque se for estudar a legislação, ela responde. Ela responde. Mas eu queria Vivo fora do Brasil. E eu vou falar uma coisa pra você. Assim, pra mim, o trabalhador brasileiro tem que ser estudado pela NASA. É o melhor que tem. Não sei, no que a gente faz, tá? Tô falando Em termos de flexibilidade, principalmente. dentro do meu ramo. Eu não tô falando no ramo de direito, mas tô falando no ramo de turismo. Então, no ramo de turismo, a gente vê a galera, ela consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Tem flexibilidade. Quando um cliente pede uma coisa, por mais difícil que seja, esse cara Improvisa. ele improvisa, ele vai fazer da melhor maneira possível. Quando você vai para uma Alemanha, você vai para vamos falar França, não estão falando Península Ibérica, mas estão falando Escandinávia, você faz Holanda, Bélgica, França, aquela região mais que foi a antiga, os saxões, né, lá em cima, mais no norte. Aí os caras é o seguinte, o almoço tá marcado para uma da tarde, aconteceu isso comigo. Um grupo de 125 pessoas, fechado, o restaurante era nosso, acabou. Não tem mais ninguém. Só que tava chovendo muito, então a gente uma das experiências é diminuir o tempo pela chuva. Então a gente chegar não 1 da tarde, a gente chegar 12:30. O restaurante é nosso, tá? Acabou. Não dá. Por de meia hora, não tenho como colocar a carne antes na frigideira, não tenho como botar o vinho antes. Os garçons estavam lá, tava tudo. Não precisava nem servir antes, só deixa a gente chegar. Deixa entrar, né? Então, entrar. pra gente conseguir isso, tivemos que, quase teve uma reunião na ONU para poder fazer o negócio. Então, claro, exagero, mas o que eu quero dizer, eles são menos flexíveis. Eles não têm o borogodó que nós temos, o brasileiro tem, de flexibilizar muito pro cliente. Por isso que a gente dança melhor, né? A gente Mas assim, tem uma questão que eu queria só adicionar. Isso até é um problema pra gente. Porque como a gente é muito flexível, a gente é muito imediatista também, né? Porque sempre tem o lado positivo e o negativo. Então a nossa flexibilidade, o nosso jogo de cintura é assim, é um negócio absurdo. Muito positivo. Mas é tudo assim, olha, pra ontem eu quero isso, eu quero aquilo. Então a gente acha que a gente vai encontrar essa flexibilidade, né? Esse molejo fora. Então, quando a gente fala também dos europeus, eles ficam, poxa, brasileiro, vocês querem tudo assim, de última hora, vocês querem mudar tudo o tempo inteiro. Então, trabalhar com diferentes culturas é um desafio. Bem difícil. Mas traz pra gente também uma experiência muito boa de lidar com aquilo que é diferente,
né? Por isso que pra mim, quando a gente fala de diversidade, é uma coisa tão natural. Eu não fico pensando, né? Porque a gente lida com isso todos os dias. Quando eu vou falar com inglês. Bom, eu sou casada com inglês, né? Então, assim, o meu problema de diferença cultural tá em casa, né? Pô, a família, né? Eu tenho uma irmã casada com inglês, uma outra com alemão e tinha um até pouco tempo casado com americano. Então, quer dizer, era a Segunda Guerra Mundial tava lá, né? Uma coisa de louco. Mas enfim, é isso. Gente, obrigada pela presença de coração. Bom, nos acompanhem nas nossas redes sociais. Acompanhem a Top Service. Qual a rede social de vocês, do LinkedIn? A gente tem no LinkedIn, no Instagram. Bom, vamos começar esse ano aí com tudo. E obrigada pela audiência e até a próxima.